Olá, tudo bom? Graça e paz. É um prazer estar aqui mais uma vez compartilhando com você o nosso momento de devocional. Hoje com o tema A Busca de Deus. Tá? Seguindo a sequência aí de estudos que nós já temos e devocionais que nós já temos apresentado aí nesses dias. E hoje eu quero conversar com você sobre um pouquinho sobre a busca de Deus, né? Uma necessidade, uma condição que nós, como cristãos, devemos ter, né? Ou precisamos e devemos ter. Eu quero compartilhar com você algumas passagens bíblicas. Primeiro, o Salmo 42, versículo 1 e 2, que diz: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei entrar e apresentar-me a Deus. Tá? Esse é o Salmo 42. Também o Salmo 63, versículo 1 e 2, diz assim: Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti. Quero contemplar-te no santuário, avistar-te o teu poder e a tua glória. Tá? 2 salmos falando da necessidade e do desejo de estar na presença de Deus. Tá? Também Isaías 55, versículo 6 diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Já Jeremias 29:13 diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o teu coração. Tá? Essas 4 passagens aqui bíblicas que eu quero compartilhar com você hoje sobre um aspecto da nossa necessidade como cristão, né, de estarmos na presença do Senhor. Esses dias, né, que a gente temos passados aí de quarentena, de isolamento social, né, uma das partes mais difíceis que temos é nos manter afastado das pessoas que amamos, né? Algumas famílias já tinham costumes de fazerem almoço, fim de semana, jantar, fim de semana, reunir todo o grupo fim de semana para estar junto, né, dos pais, para estar junto de pessoas que amam. E nesses dias essa prática tem sido proibida, vamos dizer assim, ou nos orientado a evitar esse tipo de aglomeração. Então isso, às vezes, em certas pessoas provoca assim, um sentimento muito triste, às vezes saudade, às vezes um vazio, às vezes aquela vontade de estar próximo, né? Um outro exemplo também que a gente pode trabalhar é quando o pai, né, ou a mãe chega de viagem ou chega do trabalho, o filho tem aquela alegria de receber, né, de estar com ele estava esperando, não pelo que ele possa trazer, mas aquela presença, aquele desejo de estar próximo, de conversar, de ouvir, de tocar, de abraçar, né? E esse desejo, essa vontade de estar próximo das pessoas que amamos, com Deus não é diferente. Aliás, não pode ser diferente. Nós, como cristãos, né, precisamos ter dentro de nós essa necessidade, essa vontade, esse desejo de estar na presença do Senhor. O próprio salmista diz, né, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O próprio Cristo, né, o próprio Jesus, nos dias que esteve conosco aqui andando nessa terra, um dos lugares que ele mais gostava de estar era no templo, tá? Quando ele some, né, quando Maria e José perdem Jesus, vão encontrá-lo no templo. E em muitas passagens do sábado, Jesus está no templo. Jesus, quando vai a Jerusalém, um dos primeiros lugares que ele vai é no templo. Né? E tem aquela passagem dele purificar o templo, né? Não faças da minha casa, a casa do meu pai é casa de oração, né? E vós transformais em covis de lobos e ladrões. Então, o desejo de estar com Deus, a necessidade de estar com Deus é algo presente no cristão. Né? Como eu falei do próprio Cristo, né? Em muitos momentos, em muitos relatos bíblicos, Jesus procura momentos de intimidade, momentos de oração, momentos de estar com Deus. Eu gosto de uma passagem que Jesus fala assim: Pai, obrigado porque me ouves. Aí ele vai e corrige: aliás, tu sempre me ouves.
Ou seja, Jesus sempre estava em momento de oração, em momento de comunhão com Deus. Tá? E a gente precisa ter essa necessidade. O salmista fala aqui sobre a corça, né? Assim como a corça anseia pelas águas. A minha alma anseia por ti. A minha alma anseia em estar na tua presença. Né? Ele fala aqui da corça, mas né, a gente pode ver vários outros seres, né, vários outros animais lá nos desertos africanos, né, que enfrentam né, migrações gigantescas, né? Viajam distâncias longas sobre um calor né? Infernal, né? Escaldante da África, porque naquela região onde aquele grupo de animais está, acabou a água. E ele precisa de água, então ele faz todo aquele sacrifício para poder ir para as águas. Aquele desejo, aquela busca, aquela necessidade de ter a água, porque a água é fundamental para a sobrevivência. E no contexto espiritual, a presença de Deus, né? O Espírito Santo é fundamental para a nossa sobrevivência aqui nesse mundo. Por isso que nós precisamos ter esse desejo, esse anseio, né? Esse esforço, essa dedicação de estarmos na presença de Deus, tá? Ó Deus, Tu és o meu Deus e eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Sede de Deus, né? Em muitos momentos você já deve ter passado por isso, né? Aquela vontade de beber água e não ter a água. Dá até uma agonia, né? A garganta fica seca, o corpo fica fraco, começa a dar até vertigem ou tontura devido à falta da água, fraqueza. E quando a gente está longe do Espírito Santo, quando a gente está longe da presença de Deus, essa fraqueza vem, essa necessidade, essa angústia, essa vontade de estarmos na presença de Deus. Quando o salmista fala, eu tenho sede de Ti, eu tenho necessidade de Ti, ou seja, a presença de Deus supre a minha principal necessidade de sobrevivência, né? Fome e sede da presença do Senhor. E como é que eu avalio se eu tenho fome e sede da presença do Senhor? Como é que eu posso olhar para mim e saber, não, eu não consigo viver sem Deus, eu não consigo estar fora da presença do Senhor, eu não consigo ficar longe de Deus? Como é que eu vou medir isso na minha vida? Eu posso medir através de duas coisas, né? Primeiro, a minha vida devocional. Como é que eu tô? Como é que está a minha vida devocional? Como é que está o meu hábito de buscar a Deus através da leitura, tá? E o segundo é pela oração. Ah, pastor, eu não sei ler. Então, eu ouço muito pregações e oro bastante. Amém. Deus te abençoe. Você é cheio do Espírito Santo. Mas tem pessoas que não têm essa dificuldade. Leem, naturalmente, leem revista, vê jornal, entram na internet, estão sempre buscando informações, né? Estão na fase de faculdade ou trabalho, mas a leitura bíblica, o hábito de estar buscando o Senhor na sua palavra, ele é constante. Independentemente da minha situação pessoal, corriqueira, eu estou buscando na palavra do Senhor. É uma necessidade, sempre tem um tempinho para ler um versículo, 2 versículos, ou um capítulo que seja por dia. Então, essa necessidade de estar na presença do Senhor, de estar buscando ao Senhor, de estar querendo mais do Senhor, se reflete na minha vida devocional. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Quando você ouve mensagem, né? É gostoso você estar ouvindo mensagem, é gostoso você estar recebendo aqueles videozinhos no WhatsApp. Mas isso não pode suprir o nosso hábito de estarmos nos alimentando, né? Como a própria palavra diz, temos fome e sede de Ti, nos alimentando da palavra do Senhor. Tá? É como uma criança, quando você vai dar janta para a criança, né? Você pergunta ao seu filho, o que você quer comer? Aí ele fala assim, mãe, eu quero miojo. Aí o pai e a mãe falam assim, não, miojo não alimenta, você tem que comer, né? Comida de verdade. Né? Videozinho, mensagenzinha pelo WhatsApp é gostoso, mas o alimento sólido é a minha meditação na palavra de Deus. Tá? E a outra forma de medirmos a nossa necessidade e a fome de estarmos na presença do Senhor é pela oração. A oração, né, é o alimento,
da alma. A oração é o respirar da alma. A oração é que nos liga mais diretamente, mais intimamente com Deus. Cristo tinha necessidade de orar todo dia. Ele orava de madrugada, ele orava no monte, né? Se Jesus tinha essa necessidade, essa preocupação, quem dera nós, né? Nós precisamos desse hábito. Então, o hábito da leitura e o hábito da oração vai definir ou vai me mostrar o quanto eu preciso de Deus, tá? Ou seja, se eu preciso muito de Deus, se eu tenho necessidade muito de Deus, se eu quero estar na presença de Deus, se eu tenho um desejo de estar na presença de Deus, isso vai se refletir na minha oração. Se eu preciso muito de Deus, eu estou orando muito. Se eu preciso de Deus todo dia, eu estou orando e estou meditando todo dia. Se eu preciso de Deus intensamente, eu estou orando e estou meditando intensamente. Se eu não posso ficar sem um minuto sequer longe da presença do Senhor, aí entra o outro versículo, né? Eu oro sem cessar. Todo momento eu estou em oração, todo momento eu estou em comunhão e todo momento eu estou buscando aprender mais de Deus. Agora, se eu não preciso tanto de Deus assim, então isso vai refletir. Se eu preciso pouco de Deus, eu vou orar pouco, eu vou meditar pouco, né? Às vezes eu não medito, dia sim, dia não. Se eu preciso pouco, eu busco pouco de Deus. Agora, se eu não preciso de Deus, se eu não preciso, né, ter Deus todo momento, eu não oro, não medito. Ou só vou buscar Deus quando eu tenho necessidade. Ou quando eu preciso, ou quando eu sinto falta, né? Ou hoje me deu vontade de buscar Deus. Aí você vai ler um livro, ler um salmo, ler um versículo, ouve um hino, faz uma oração, pum, alimentação, tá? Agora, quando eu tenho esse desejo intensamente, querido, é todo dia, toda hora, tá? Um erro muito comum que nós cometemos é o nosso péssimo hábito de buscarmos a presença do Senhor só quando estamos com necessidade. Isso não é de hoje, não é de hoje, isso é antigo. Nos dias de Jesus já acontecia isso. Quando Jesus faz a primeira multiplicação de pães, né, o povo está lá ouvindo, né, a necessidade, o foco do povo era na palavra de Jesus. Estava lá para ouvir Jesus e ouviram Jesus durante toda a tarde, até o início da noite. E Jesus, quando chega no fim da noite, gente, né, os discípulos falam, mestre, vamos despedir essas pessoas para que eles possam comer em algum lugar. Então Jesus, não é certo que nós despedimos essas pessoas sem dar-lhes o que comer. Então Jesus alimenta aquele povo na primeira multiplicação dos pães. O interessante é que ninguém esperava aquele milagre. Eles foram até Jesus para ouvir a palavra de Jesus, para poder estar perto de Jesus, para poder estar olhando para Jesus. Não foram atrás de Jesus com o intuito, né? Que às vezes a gente até fala isso, eu vou na igreja buscar a minha bênção, né? Eu vou na igreja buscar o que eu preciso, a minha resposta. Não, eu vou na igreja porque eu preciso estar perto de Jesus. Eu preciso estar ouvindo a palavra, eu preciso estar em comunhão. Esse é o cenário da primeira multiplicação dos pães. Da segunda vez, algumas pessoas já foram preparadas, né? Não, vamos lá que talvez, se ele multiplicar os pães, nós já estamos lá pertinho, vamos ficar pertinho dele. Outras já foram continuaram indo para ouvir a palavra de Cristo. Agora, num terceiro momento, Jesus chega e o povo fala, mestre, estamos te esperando, estamos aqui esperando para te ouvir. Aí Jesus fala, vocês estão aqui não pela palavra que ouviste, mas pelo pão que recebeste. E o povo pede, né, tenta instigar Jesus, não, dai-nos um sinal. Moisés, lá no deserto, Deus mandou o pão do céu. E vós, Jesus, que sinais tem para nós? Aí Jesus olha assim, não, vocês não vão receber pão do céu hoje, tá? Hoje não. É isso que vocês querem, a bênção, a matéria. Vocês vêm me buscar só para receber sinais, só para ver cura, só para ver milagre. Não, hoje vocês não vão ver nada disso. E aquelas pessoas vão embora decepcionadas. E é assim que acontece muitas das vezes quando nós vamos para a igreja, somente com a intenção de buscar a Cristo por aquilo que Ele pode nos dar.
né? E vai ter momento que a gente vai na igreja e não vai receber aquilo que a gente quer. Agora, quando eu vou para a casa do Senhor, para ouvir Ele falar comigo, para olhar para Ele, para sentir o seu toque, para sentir o seu espírito, pelo prazer, pelo desejo de estar com Ele, pela a comunhão de estar com Ele, aí sim, eu vou para a igreja e volto renovado, volto forte, volto transformado, a minha fé é renovada nele. Por quê? Porque eu vou procurá-lo, porque eu tenho prazer, o meu prazer é de estar com ele. Tá? E a gente tem que aprender a se desligar desse hábito de buscar a Cristo somente quando eu tenho necessidade. Tá? Porque Cristo é muito mais, Ele supre as minhas necessidades. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe do que eu necessito muito antes de eu pedir. Muito antes de eu abrir a minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Então, Ele sabe o que eu preciso. Tá? É bom, como eu falei anteriormente, é bom receber mensagem, é bom ter uma pessoa que a gente sempre recorre no momento difícil para receber uma oração, para receber um abraço. Isso faz parte da nossa vida como cristão. Mas o importante é eu estar meditando, eu estar buscando, eu estar orando. É Jesus, é Deus ouvir a minha súplica, é Deus ouvir a minha voz, é Ele ouvir a minha oração. Tá? Isso é importante. Tá? E eu posso começar a meditar sobre princípios, né? Alguns princípios que a gente chama de disciplinas espirituais, né? Para a vida cristã, isso é muito importante, você ter disciplina, né? Como você tem no seu trabalho, como você tem na sua casa, como você tem na sua faculdade, você também tem que ter a sua disciplina com Deus, né? Aquele seu momento com Deus, aquela sua hora com Deus, né? Da sua leitura, da sua oração, você tem que ser disciplinado do seu dia de jejum, do seu dia de consagração, do seu momento de oração. Tá? E uma das formas que a gente pode desenvolver isso na nossa vida, por exemplo, eu posso começar lendo um versículo por dia. Eu posso começar tendo 5 minutos de oração. Eu posso começar a colocar no meu celular um horário para despertar, e sempre quando o meu celular despertar é aquele horário que eu vou orar, porque é um horário que eu tenho liberdade. Tá? Eu quero convidar você a ter motivos de oração. O primeiro motivo de oração é reconhecer a sua falta de fome e de sede de Deus. Peça para Ele perdoar e mudar essa situação. Como eu falei, se eu não tenho o hábito da leitura, se eu não tenho o hábito de oração, né? Se às vezes eu tenho aquele pensamento, eu não preciso ir para a igreja todo domingo, toda semana, eu posso ir uma vez por Deus, uma vez por mês, né? Eu não preciso estar intensamente. Tem até umas pessoas que falam, eu tenho vida fora da igreja, eu já ouvi falar isso, né? Acho engraçado, mas eu tenho vida fora da igreja. Então, se eu não tenho essa necessidade de estar na presença do Senhor todo o tempo, eu posso começar a orar sobre isso, tá? Eu posso começar, porque quando eu não me alimento de Deus, quando eu não estou me alimentando da presença do Senhor, tá? Isso quer dizer o quê? Que outro tipo de alimento está me suprindo, é como eu falei do miojo. Tá? Se o miojo está suprindo a minha necessidade, então o alimento sólido às vezes não será necessário. Tá? Mas eu tenho que ter a certeza, a consciência, que qualquer tipo de alimento não é suficiente para mim. Eu tenho que me alimentar verdadeiramente do alimento da palavra do Senhor. Tá? Se eu não estou me alimentando, ou se a palavra do Senhor não está me fazendo falta, isso é um perigo, porque outra coisa está suprindo. Tá? Billy Graham dizia que o diabo, né, eu já falei isso uma vez, o diabo tem sempre um barquinho pronto para quem quer navegar para longe de Deus. Tá? O inimigo de nossas almas, ele tem sempre um compromisso para tirar o meu compromisso com Deus. Tá? Quando eu quero fazer algo errado, quando o ser humano quer fazer algo errado, vai sempre aparecer alguém para ajudar a fazer isso, algo errado. Tá? Esse é um motivo de oração que eu quero que você coloque. A sua necessidade, nossa, eu preciso estar mais com Deus, eu preciso buscar mais do Senhor, eu preciso ter mais momento de intimidade com Deus, tá?
Eu preciso ter sede, eu preciso ter fome do Senhor. Um outro motivo de oração é orar para que o Espírito Santo comece a criar no seu coração uma fome e sede de Deus. Tá? Quando eu tomo ou quando eu experimento o alimento verdadeiro, o alimento santo, o alimento puro, eu não consigo mais ficar longe, eu não consigo mais comer miojo, vamos dizer assim. É aquele hino que a gente canta aqui na igreja. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue viver. Quando eu experimento da graça, quando eu experimento da intensidade do Espírito Santo, eu não quero mais outras coisas. Às vezes eu fico me alimentando só de pequenos momentos. Às vezes eu fico me alimentando de experiência que Deus fez na vida de outra pessoa. Não é isso que Ele quer ter experiência comigo. Tá? Ele quer ter experiência com você, quer ter intimidade com você, Ele quer ouvir você, Ele quer conversar com você, Ele quer ouvir a sua voz. Tá? E o outro motivo de oração é orar para que o povo brasileiro se volte para Deus. Tá? Isso é uma oração muito importante. Tá? Essas teologias que distorcem a palavra do Senhor, principalmente essa que te instiga ou te incentiva a buscar a Deus só quando nada está bem, quando tudo está ruim, né? Que vicia você a ir para a igreja não para buscar a Cristo pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode te dar. Até vira forma de evangelização isso. Não, você vem para a igreja que Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar o destino, Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai tirar o seu nome, Deus vai fazer as causas impossíveis. Oferece para a pessoa um pacote de inúmeras bênçãos para a pessoa botar na balança e dizer, vale a pena ir para a igreja assim, porque Deus vai fazer tudo isso para mim. Tá? Isso é uma distorção da palavra do Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus. Eu vou para a casa do Senhor porque primeiro eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu preciso dele. Eu reconheço que eu preciso estar na presença dele, né? A consequência disso, é claro que Deus vai mudar a minha história, mas o meu foco principal é buscar a Deus pelo que Ele é, porque Ele é o meu Deus. Eu sou criatura de Deus, eu sou filho de Deus, eu preciso voltar para casa. Então, a gente orando por esses 3 pontos, né? Reconhecer a minha necessidade, a minha carência de Deus, né? Reconhecer que eu preciso aprender a estar na presença do Senhor e, principalmente, orar pela nossa nação. Tá? Estamos vivendo dias muito conturbados, né? Já há algum longo tempo, né? Momentos difíceis, né? Agora se intensificaram com esse momento do coronavírus e nós precisamos orar para a nação. Tá? O desejo de ter uma nação santa, o desejo de ter uma nação renovada, o desejo que o nosso Brasil dê certo em nome de Jesus. Precisamos orar intensamente pelos nossos líderes, né? Aqui da prefeitura, nossos vereadores, governador, nosso presidente, né? O Brasil possa estar colocando homens e mulheres de Deus aí na política para poder tentar, né, amenizar esse momento que nós estamos passando. Tá? Avivamento, querido, não é barulho, avivamento é um coração quebrantado, avivamento é reconhecer que eu preciso de Deus, avivamento é eu reconhecer a minha necessidade de estar buscando ao Senhor. Tá? Se eu não tenho o hábito de leitura, se eu não tenho o hábito de oração e digo que eu sou avivado, que eu sou cheio do Espírito, a manifestação espiritual que possa estar na minha vida talvez não seja o Espírito Santo, possa ser outra coisa. Bem, queridos, que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa estar nos renovando, né? Que essa situação possa estar passando, né? A gente já tem ouvido aí algumas notícias, né, boas. Eu creio que em nome de Jesus, muito em breve, nós estaremos nos reunindo mais uma vez na nossa casa de Senhor, na nossa igreja, cultuando, adorando o Senhor, todos juntos como povo de Deus. Amém? Que Deus possa estar te abençoando. Fique em paz, em nome de Jesus.